Um sociólogo, nós não conseguimos definir propriamente. Por exemplo, as amigas da minha mãe, quando me perguntavam o que é que a tua filha faz, ela dizia sempre: minha filha ajuda os sem-abrigo e faz muitos inquéritos. Era a definição de socióloga da minha mãe. Para ela também é difícil definir o que é que um sociólogo faz, e para a maioria das pessoas também o é, não é? Numa definição simplificada, pode dizer-se que a sociologia é a ciência dos fenómenos sociais que recorre a dados de várias origens, de modo a conhecer e compreender as relações humanas. Precisamente por ser uma ciência que incide sobre as práticas e as relações sociais, a sociologia foi proibida durante os 48 anos de fascismo em Portugal. O trabalho de Adérito Cedas Nunes e outros investigadores da época no Gabinete de Investigações Sociais, bem como o aparecimento breve de um curso de formação em Évora, são raros casos da expressão da prática das ciências sociais durante este período. Com a Revolução de Abril, veio a democracia e a liberdade para questionar e conhecer verdadeiramente Portugal, e só aí começa a prática sociológica no país de forma sistemática e reconhecida. A partir de 1974, assistiu-se ao aparecimento de cursos de Sociologia em estabelecimentos de ensino superior, numa mancha geográfica que se expande até hoje. Em 1985 nasceu a Associação Portuguesa de Sociologia, que desde então tem contribuído com várias iniciativas no sentido de diversificar a prática profissional dos sociólogos e aproximar a sociologia da sociedade civil. Mais recentemente, a APS convocou equipas de estudantes do ensino superior para dinamizar sessões nas escolas secundárias sobre a importância do olhar sociológico. Nessas sessões surgem muitas vezes as mesmas questões que aqui serão respondidas por sociólogos experientes. O meu nome é Vítor Sérgio Ferreira. O meu nome é Cristina Roldão. Soeiro. O meu nome é Ana Matos Fernandes, também conhecida por Capicua. Eu chamo Rui Santos. O meu nome é Ricardo Gouveia. Eu chamo-me Augusto Santos Silva. Eu chamo Carlota Quintão. Eu sou a Liliana Pinto Aires. Sou João Teixeira Lopes. Eu acho que a sociologia nos dá ferramentas para ver aquilo que não é imediatamente evidente, não é? E, sobretudo, um certo tipo de coisa que é pouco evidente, que são as grandes desigualdades sociais que atravessam a nossa sociedade, de diferentes tipos, não é? De género, de classe social, as questões socioeconómicas, étnico-raciais, de orientação sexual, territoriais, não é? Muitas vezes, sem ter as ferramentas da sociologia, nós tendemos a torná-las como naturais e a achar que elas se distribuem na sociedade de forma aleatória. Se nós não rompermos, não é, com essa imagem de que tudo é natural, não é, e que estas desigualdades são naturais, nós não conseguimos transformar a nossa sociedade. Hoje em dia é muito difícil, no contexto de racismo, de desigualdade, de pobreza e exclusão social, é muito difícil nós falarmos pelos outros e nem sequer é correto. Aquilo que um sociólogo faz, eu acho que é falar com os outros e colocar e dar também capacidade às outras pessoas para elas falarem pela sua viva voz. Acho que passa muito por aí. Percebo talvez duas coisas que eu destacaria como valores que eu reconheço nos sociólogos e que reconheço de forma menos sistemática, menos presente noutros colegas com outras formações. Uma delas é a solidez metodológica. Outra é sermos capazes de ver uma ligação forte entre uma visão de helicóptero, uma visão de meio termo, digamos assim, uma visão micro no terreno. Portanto, somos capazes de desenvolver estas três, como o nosso pensamento tendencialmente, em termos disciplinares, liga estas três dimensões de pensamento. A grande mais-valia da sociologia numa formação é as pessoas, nomeadamente os estudantes, aprenderem a pensar com instrumentos e, nomeadamente, com instrumentos metodológicos. A sociologia é um curso muito abrangente que, sobretudo, nos ensina a aprender coisas, a investigar.
Então isso foi a lição que eu aprendi com a Sociologia, foi a aprender aquilo que eu quiser, a investigar, a ir à procura das minhas respostas, a refletir e a escrever sobre essas reflexões. E treinei muito a minha escrita também durante o curso. Nesse sentido, acho que essas ferramentas de saber perguntar, saber ir à procura das respostas e saber refletir sobre elas e escrever sobre elas, me permite hoje fazer muitas coisas diferentes que eu sei que vêm dessa bagagem. E nesse sentido, acho que foi uma opção certa. Eu acho que a sociologia, mais do que o estudo de um objeto, é, digamos assim, uma forma de olhar, não é? É um modo de atenção à realidade, digamos assim. E acho que, desse ponto de vista, quando nós passamos pela formação em Sociologia, independentemente depois do emprego que vamos ter, da profissão que vamos exercer, do ofício que vamos desempenhar, acho que a formação em Sociologia molda um pouco a nossa relação com a realidade. Como é que nós olhamos o que está à nossa volta? Eu digo sempre aos meus alunos que os engenheiros tratam da parte técnica, os economistas tratam da parte de utilização dos fatores para ter lucros e a atividade económica a funcionar, e nós, os sociólogos, tratamos da parte humana, das relações entre pessoas, das relações entre grupos, de como é que se organiza o trabalho, etc. Há ainda aquilo que eu acho que nós temos, que é uma capacidade de adaptação a várias áreas temáticas, fruto, porventura, de uma licenciatura que também é transversal a várias áreas temáticas. No fundo, aquilo que aconteceu foi que eu comecei a ver o mundo de uma forma mais complexa, digamos assim, não é? E acho que até seria importante hoje em dia, quando começam a surgir tantos fundamentalismos, quer à esquerda, quer à direita, se calhar algumas aulas de Sociologia acabaram por ser muito importantes para essas pessoas perceberem que o mundo é muito mais complexo do que às vezes pode parecer. Acho que a Sociologia nos dá ferramentas para nós podermos fazer um debate que não é apenas sobre o que nós achamos, sobre impressões, mas que possa ser sustentado, ainda que haja depois sempre leituras diferentes e caminhos diferentes a ser propostos, mas que seja fundamentado num conhecimento da própria realidade social. Eu acho que a Sociologia ela é importante não só como património de reflexão teórica, portanto, para conhecer melhor o que se passa à nossa volta, mas também para transformar a nossa realidade. Dizer aquilo que eu faço no dia-a-dia seria muito redutor, falar de um dia, ou falar de 2 ou 3. Eu tenho a sorte, a felicidade de não ter um trabalho rotineiro. Mas falando sobretudo da Sociologia, aquilo que eu faço prende-se com a realização de diagnósticos sociais, conhecer a realidade, saber como é que Santo Tirso está em diferentes áreas, na área da ação social, na área da habitação, da cultura, do desporto, da educação, da saúde, da segurança, e a partir desse diagnóstico fazer um plano de desenvolvimento social. Isto é feito em parceria com várias instituições do Conselho e, portanto, o meu trabalho no dia-a-dia também é dinamizar estas entidades. É pôr todas as entidades sentadas à mesma mesa, a trabalhar diferentes temas, diferentes assuntos, em função das áreas de especialidade de cada uma delas. E depois há um trabalho de tratamento estatístico de dados, ora através de dados recolhidos por fontes oficiais, ora através da recolha de informação que eu próprio posso fazer. E depois fazer com que essa informação, e essa é uma das vantagens que a Sociologia traz para o desenvolvimento da minha atividade profissional, seja o ponto de partida para a decisão política. Eu neste momento tenho um mandato, estou na Assembleia da República, como responsável, neste caso, do Bloco de Esquerda na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Portanto, o meu foco de intervenção são as questões laborais, são as questões do trabalho e as questões da segurança social. Como deputado, o que é que os deputados fazem? Fazem leis, fiscalizam o governo e discutem os caminhos que nós queremos fazer enquanto sociedade coletivamente. Eu sou, acima de tudo, um professor. Essa, para mim, é a missão fundamental. Como professor, tenho que transmitir pedagogicamente aquilo que a Sociologia pode trazer para a compreensão da nossa vida em comum. E sou também investigador. Eu produzo investigação, tento produzir conhecimento novo sobre as realidades sociais que são as nossas. Essas duas profissões articulam-se.
aquilo que eu vou conseguindo saber de novo sobre a sociedade portuguesa é também incorporado nas minhas aulas. E, simultaneamente, as pistas que nas aulas vão surgindo do debate com os alunos são bons pontos de partida para temas de investigação. Eu fiz o curso na Faculdade de Letras. Depois, na altura, consegui um estágio profissional, precisamente aqui no Centro Histórico do Porto, no Centro Social e Paroquial de São Nicolau, como dinamizadora comunitária. Trabalhei em duas vertentes na instituição, fazia a parte da qualificação da instituição, portanto, aquilo que tem mais a ver com a questão da gestão de recursos humanos, que é muito o que os sociólogos fazem também, não é? E depois também a componente de dinamização comunitária. Outra grande área em que nós e eu intervimos é na consultoria às organizações. Consultoria, formação. São duas coisas ligeiramente diferentes, mas podemos falar nisto numa área de capacitação. Capacitação das pessoas, dos voluntários, dos trabalhadores das organizações da economia social, das IPSS, que muitas vezes têm serviços como creches, pré-escolar, lares de terceira idade, centros de dia, etc. Portanto, muito do trabalho que nós fazemos é ajudar estas organizações a pensarem melhor em si mesmo, no seu caminho, em sustentabilizarem-se melhor, na gestão de recursos humanos, no planeamento estratégico, na gestão das parcerias, na elaboração e avaliação de projetos de intervenção social. E, portanto, o nosso papel tem muito este de capacitação. Um sociólogo, tipicamente, na minha opinião, faz isto: análise das situações, análise dos instrumentos que nós podemos mobilizar para intervir em situações e avaliação do resultado dessas intervenções. E isso é muito importante se pensar numa fábrica, se pensar na administração pública, se pensar numa Câmara Municipal, se pensar num grande instituto público, se pensar numa fundação ou numa grande associação da sociedade civil. Eu diria que em todas estas estruturas a presença de um ou uma socióloga é importante, é útil. Atualmente o meu trabalho passa sobretudo por acompanhar vítimas de violência doméstica. Portanto, divido sobretudo em duas áreas, a área da violência doméstica e a área das escolas. Neste momento estou mais na área da violência doméstica e faço um acompanhamento pós-vitimação, ou seja, após a apresentação da denúncia de violência doméstica nas esquadras, sou o elemento que estou responsável por falar com as vítimas, tentar perceber se existe algum risco ou não para a integridade física delas, tentar perceber se há alguma alteração ou não desde o momento em que foram apresentadas as denúncias. Relativamente ao atendimento das vítimas, a sociologia proporciona-me também uma compreensão mais aprofundada do fenómeno, ou seja, tenho não só uma perspectiva policial, mas também sociológica. E isso muitas vezes ajuda-me a ajudar as próprias vítimas, não é? A também compreenderem o que lhes está a acontecer, atenderem determinados pormenores, por exemplo, do ciclo da violência doméstica, o que também lhes proporciona um auxílio extra e isso resulta justamente da minha formação. Trabalhei em vários projetos de dinamização cultural e comunitária da Câmara do Porto. Portanto, desde o Manobras no Porto, que foi o primeiro onde eu trabalhei, depois trabalhei no Locomotivo, precisamente aqui em São Bento, depois no Alumia e, entretanto, no projeto Second Chance, que foi um projeto na zona de Santa Clara, por baixo da ponte, sempre como mediadora social, portanto, fazendo a ponte entre a população local e quem chega de novo a estes territórios, não é? Depois trabalhei também na Rede Europeia Antipobreza, estive 8 anos. Fiz muita coisa durante 8 anos, como é óbvio. Trabalhei em projetos europeus e comunitários. Um dos projetos foi aqui também, era um projeto sobre delinquência juvenil, que era o Violence in Transit, e acontecia precisamente no espaço da Estação de São Bento e noutras estações, neste caso em Barcelona e em Itália também, em Pescara. Neste momento estou a investigar espaços públicos nas suas apropriações pelas crianças. Como é que as crianças usam os espaços públicos? São controladas pelos pais ou têm autonomia e liberdade para explorar, por exemplo, os jardins da cidade? Será que as crianças conhecem realmente a cidade ou limitam-se a passear no banco de trás dos carros, em particular quando falamos de crianças de classe média? E, precisamente,
As crianças de classe média têm formas de brincar diferentes das crianças das classes populares. Esse é um dos projetos que eu tenho neste momento a desenrolar-se. Mas tenho outros, eu tenho vindo a estudar as classes sociais em Portugal. O meu último livro foi sobre as classes médias. Como é que elas vivem, o que fazem, como pensam, qual a desigualdade que existe entre classes sociais e como é que isso afeta as oportunidades de acesso à escola, de acesso ao emprego. Outro exemplo de atividades que fazem parte daquilo que eu faço e a certo ponto daquilo que não só, mas também pode ser a sociologia, são projetos de intercâmbio europeus, nomeadamente através do Erasmus. E isto só para dar um exemplo, estamos neste momento num projeto em que estamos a conhecer e a formarmos numa metodologia de trabalho com símbolos físicos. Numa era digital é interessante voltarmos aos símbolos físicos, é uma metodologia de aconselhamento, sobretudo relacionado para jovens e sobretudo relacionado com a orientação vocacional, mas também outras lógicas de intervenção. Eu, por exemplo, estabelecer percursos de objetivos e percursos que se quer fazer para a frente, para trás, utilizando símbolos e ajudando as pessoas, digamos, a exteriorizarem, a colocarem de formas visuais e físicas os seus objetivos, os seus dilemas, as suas dificuldades. Isto são apenas exemplos das coisas que compõem o meu dia-a-dia de trabalho. É uma boa pergunta, até porque eu acho que nós, neste mundo cada vez mais polarizado e simplista, preconceituoso e generalizador no geral, precisamos de facto, por um lado, questionar as coisas e as razões por trás das coisas, sem naturalizar, sem generalizar, sem ser simplista, porque acho que isso é o que nos leva a rejeitar os populismos. Eu acho que a sociologia é o olhar oposto, é o olhar ao antídoto para os populismos, no sentido em que desconstrói as coisas e explica que não há respostas simples, não há só uma visão sobre as coisas, não há só uma causa redutora para as coisas que nós vemos e que é preciso olhar para a realidade sob muitos prismas. No fundo, aquilo que a sociologia fez à minha vida acabou por ser isso, não é? Acabou por complexificar a minha visão do mundo e a perceber que não existe uma realidade, e às vezes isso acontece muito na nossa vida profissional, acabamos por ter apenas uma realidade de um determinado fenómeno, e a sociologia fez-me perceber que existem várias realidades, todas elas válidas, só que são vistas de pontos de vista diferentes, não é? Eu penso que a sociologia nos ajuda a compreender o mundo através da capacidade relacional que nós temos de olhar para as coisas. Nós temos uma grande capacidade de relacionar assuntos, de relacionar temas, temos uma visão global, enfim, dos temas que estamos a discutir, que estamos a observar, que vemos todos os dias na imprensa, e esse é desde logo um bom ponto de partida. Eu acho que a curiosidade da sociologia é nós olharmos para todos esses elementos do cotidiano e procurarmos encontrar neles também expressões de tendências, de estruturas, de padrões, e acho que é essa curiosidade, é olharmos para a nossa própria vida e sabermos que na nossa relação amorosa com alguém está não apenas a nossa relação amorosa, mas a estrutura das relações entre os sexos ou das relações entre as classes. No fundo é isso que a sociologia estuda, são relações sociais. Não é a sociedade, como se costuma dizer, mas é as relações sociais. Como é que elas são construídas e como é que nós as construímos também e de que modo é que elas nos influem enquanto pessoas. Ou seja, nós somos, mesmo enquanto indivíduo, somos sempre um ser social, porque, para todos os efeitos, mesmo quando estamos sozinhos, estamos a pensar ou estamos a praticar coisas que nos foram ensinadas pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, enfim, por a nossa rede de relações sociais. O olhar sociológico permite-nos perceber duas coisas essenciais. Nós somos seres em relação, isto é, somos seres em relação com os outros, não vivemos em ilhas isoladas, não existe essa possibilidade, por mais sós que queiramos estar no mundo, há sempre os outros, estamos sempre em relação, estamos sempre a trocar sentidos, significados com os outros. E em segundo lugar, nós somos seres que estamos em contextos. E muitas vezes desconhecemos
nós próprios, o peso desses contextos. Nascer numa família de classe com determinados recursos e com determinados constrangimentos. Ser de um género ou de outro, homem ou mulher. Ser de uma etnia ou de outra. Tudo aquilo que são contextos condicionam e de que maneira as minhas oportunidades na vida, as minhas possibilidades, conhecer por conseguinte essas possibilidades e esses constrangimentos é uma forma de eu me entender a mim próprio. É uma forma de saber que tantas e tantas vezes aquilo que são aparentemente escolhas livres ou aquilo que são aparentemente destinos resultam, pelo contrário, de todo esse feixe de relações e de contextos nos quais eu estou inserido. A sociologia ajuda-me a olhar para a sociedade, seja na minha vida pessoal, profissional e cívica, não é? E a minha participação enquanto cidadã na sociedade portuguesa, não é? E a sociologia tem esta capacidade de desocultar coisas que são visíveis, mas que nós normalmente não ou não temos conhecimento ou acesso a informação que nos permita desocultar essas realidades e, portanto, para mim, a sociologia tem apoia-me muito, não é? A conseguir compreender o mundo e a conseguir compreender porque é que penso como penso, porque é que escolho o que escolho, porque é que determinados grupos procedem como procedem, não é? Perceber também um bocadinho a história, não é? Das sociedades onde estamos. A sociologia acabou por mudar a minha vida, não é? Acabou por me dar alguma confiança, no sentido em que consigo relacionar-me com pessoas diferentes, digamos assim. Essa forma de atenção, essa forma de curiosidade, acho que depois nós não nos libertamos dela no nosso cotidiano. Então acho que, sei lá, olharmos para um pormenor sobre como é que a nossa família se organiza no Natal e vermos a divisão sexual não apenas do trabalho, mas do espaço que se organiza, por exemplo, na sala ou na sala de estar da nossa família. Porque é que as mulheres e os homens no Natal frequentemente se dividem e falam de temas diferentes. De que temas é que falam? Sei lá, ir na rua e perceber, por exemplo, que nas cidades e numa fachada nós podemos ler toda a economia política da cidade e o modo como os processos de gentrificação estão aí à vista de todos. E eu, neste momento, apesar da sociologia ter entrado assim um bocadinho aos tropeções na minha vida, não me imagino a fazer outra coisa que não a sociologia. Ou melhor, imagino-me a fazer muita coisa, mas acho que a sociologia pode ajudar a fazer tudo e qualquer profissão que nós possamos ter. Acima de tudo, eu acho que enquanto socióloga, aquilo que aprendi, não só na faculdade, mas acima de tudo no meu percurso profissional, passa muito pela questão de conseguir lutar pela dignidade das pessoas. Eu não olho para a sociologia só como uma profissão, não é? Para mim a sociologia é assim mesmo uma ferramenta de trazer sempre na mochila para qualquer eventualidade e acho que tem muito que ver com o meu próprio percurso e a minha posição na sociedade portuguesa como uma jovem negra nascida nos anos 80 em Oeiras, logo a seguir ao processo colonial e que se confronta com uma sociedade que diz que não há racismo, que não fala sobre o racismo, mas que tu percebes que ele existe. E a sociologia permitiu-me dar nomes, conhecer os processos dessas contradições que eu via e que eu sentia, não é? Então é assim uma coisa bem profunda, essa relação com a sociologia, que dá, claro, como é óbvio, uma relação de amor, mas também uma relação de muita exigência e muita crítica à própria sociologia, não é?